Agora, sua palavra tinha de ser verdade. E lá estava o Jordão transbordando. Vejam, o caráter de um homem é conhecido por suas obras. Seja você o que for, suas obras provam o que você é. Não importa o quanto testifique, qualquer coisa que diga a favor ou contra não tem nada a ver. Suas obras mostram o que você é, mostram o que você é por dentro. Toda obra que você faz manifesta o que você é. E vocês, homens de negócios, se só fazem um remendo, estão vendo o que quero dizer? Só uma obra pela metade, não façam isso. Se não puderem fazer certo, não façam nada. Isso mesmo. Quando vier a Cristo, se não puder desapegar-se inteiramente e vir a Cristo, não venha parcialmente. Mas, quando de fato quiser ser cristão, dê um passo à frente. Faça disso uma realidade. É o que Deus quer que você seja. E isso irá provar. Suas obras provarão qual é o seu caráter. Conhece-se seu caráter pelas obras que você faz. E Josué, agora, sua palavra estava em jogo. Sim, Senhor, assim como Noé de outrora. Mas Josué tinha de cruzar este rio. E parece ter escolhido o pior momento em que se poderia pensar. Foi no mês de abril. É quando a neve está derretendo na Judeia e descendo pelas montanhas. E o velho Jordão está lamacento e se espalha bem pelos campos para regar os campos do Jordão. E parecia que, do ponto de vista matemático ou educacional ou científico, ele escolheu o pior momento de todo o ano para cruzar o Jordão. Mas Deus gosta de usar essas ocasiões para provar que é Deus. E homens de Deus que creem em Deus e sabem o que Deus prometeu, não têm medo de fazê-lo, pois Deus ficará com a sua palavra tão certo quanto Ele é Deus. E quando Ele disse, primeiro pegai a arca e avançai. E quando os pés daqueles sacerdotes tocaram o Jordão, mesmo estando turbulento e volumoso, Ele cedeu à palavra eterna de Deus, pois a palavra estava na arca. Jesus disse agora, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca há de passar. Então Josué, sabendo que sua palavra devia se basear na palavra de Deus, colocou a palavra de Deus em primeiro lugar. Gostaria que vocês, enfermos aqui esta noite, fizessem isso, aplicassem a palavra de Deus com sua confissão. Faça sua confissão, creia e aplique-a aí, e chame as coisas que não são como se já fossem. Então, estamos marchando adiante. Faça assim, a palavra de Deus levará ao objetivo. E assim que os pés dos sacerdotes tocaram o Jordão, ele recuou de lado a lado, e a água se deteve. Percebem? O ímpeto daquele rio teria formado uma barragem lá em 20 minutos que seria tão grande quanto algumas dessas grandes represas modernas que temos. E a represa Boulder, lá no Colorado. Do jeito que o Jordão passa com tudo por lá, saindo das montanhas com grande força e se precipita por aqueles vales. E quando 2 milhões de homens a pé, com mulheres e crianças, a multidão lá, provavelmente levou 4 ou 5 horas ou mais. E o que vocês acham? Aquele rio teria transbordado, mas Deus parou a correnteza. Amém. Oh, gosto muito disso. Parou as correntezas. E ele se aquietou lá até eles passarem. Então Deus disse a Josué, queremos fazer um memorial disso. Vai lá e envia cada israelita, um de cada tribo, e peguem 12 pedras e façam um memorial. E este memorial será que, quando vossos filhos passarem por este caminho, eles perguntarão, o que fez estas pedras estarem aqui? E lhes contareis a história de como Deus deteve o Jordão. É uma recordação maravilhosa. Um dia muito breve espero ver aquelas pedras, onde ainda estão como memorial. Mas então lembro-me de outro memorial. Que memorial grande e abençoado foi aquele. Então lembro-me de outro memorial um dia, quando uma mulher fez a escolha errada. Ela decidiu não ficar nas planícies bem regadas ou ficar nas planícies bem regadas de Sodoma e Gomorra e ser sociável e viver como as demais mulheres naqueles dias.
Ela não fez a boa escolha como Sara, que ficou nas terras áridas, só que ela guardou a palavra de Deus no coração e foi obediente e amável ao seu marido, tanto que o chamava de seu senhor. E foi lá que Deus desceu com 2 anjos e os visitou na tenda. Mas a senhora Ló ficou muito mundana e ocupada com as coisas do mundo. E que lição é para nós hoje de que podemos ficar com uma mente mundana demais? E tenho certeza de que a igreja hoje, em geral, está ficando com uma mente mundana demais. Agora, talvez a senhora Ló não tivesse intenção de fazer isso quando foi para lá. Ela pensou, só vou ser sociável. Está bem ser sociável, mas não adote os hábitos do mundo. Quando for, vá como Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. Eles propuseram no coração não se contaminarem, independente do que acontecesse. Independente se o resto da igreja se desviasse, o que acontecesse, eles propuseram no coração. E são hoje um memorial. E a senhora Ló serve de memorial. E quando Deus lhe deu sua última mensagem de graça, quando enviou aqueles anjos lá, ele lhes disse que em algumas horas Sodoma e Gomorra seriam queimadas. Todavia, ela não aguentou a ideia de deixar sua vida social para ir para um deserto e viver como Sara lá no deserto e ter de usar a roupa simples e comum da mulher da planície. Ela queria ter o luxo. Seu marido tornou-se um grande homem na cidade. Ele se sentava à porta como juiz ou prefeito da cidade e ela queria esses luxos e não suportou a ideia de deixar essas coisas. E ao sair da cidade com o marido, ela ficou olhando para trás, chorando e se afligindo por ter de desistir disso e separar-se daquele tipo de morte. Jesus disse: quem lança a mão do arado e chega a se virar para olhar para trás, não é digno de arar. Que tipo de gente devemos ser? Quem lança a mão do arado e nem que não retroceda, mas só se vira para olhar para trás, nem sequer é digno de arar. Devemos manter os olhos e o coração focados, sem importar o que outras pessoas façam, o que a igreja faça, o que o vizinho faça, o que qualquer outro faça. Mantenha o coração centrado no Calvário. Nem pare para olhar para trás. Não temos tempo de olhar para trás. E esta mulher, porque olhou, Deus deu um memorial a todos os que se viram para olhar para trás. Depois de aceitarem Cristo como seu Salvador pessoal, ela se transformou numa estátua de sal e está lá até hoje. Pode-se ver nos campos que a mulher está lá com a cabeça virada, olhando para trás. Ela está olhando para trás, por cima do ombro esquerdo, para olhar os campos atrás. Seu coração estava lá atrás. Todavia, ela foi forçada, por assim dizer, a fazer isso. E muitos recebem Cristo assim hoje, pois saem do mundo e se sentem como sendo forçados a fazê-lo. E ficam anelando e cobiçando e não demoram a estar de volta. E são tristes memoriais da graça de Deus e do amor de Deus mostrados a elas. Agora, memoriais. Agora, nos dias de Jesus na terra, os judeus tinham construído um templo como memorial e mostraram a Jesus quão formoso aquele templo foi construído. E ele disse: levaram 40 anos para construir o templo, uns 80 anos ao todo. Por 40 anos estiveram cortando as pedras em diversas partes do mundo. Nos 40 anos de sua construção não houve nenhum zumbido de serra ou som de martelo. Mas sabem, até Jesus disse lá: não olhai para isso, pois vos digo que virá o tempo em que não ficará pedra sobre pedra, pedra sobre pedra. Pouco antes, ele disse estas grandes palavras memoriais: